Namaskar! Olá, meu nome é Mohini Tayla e esse é o nosso canal Saberes, Humores e Sabores. Hoje nós vamos fazer uma receita de um gersal incrementado. Para quem não sabe o que é gersal, gersal é uma combinação muito comum para as pessoas que seguem uma alimentação saudável, uma alimentação principalmente vegetariana ou até mesmo vegana, porque é uma forma de temperar o alimento, acrescentando a ele nutrientes super bacanas, super saudáveis, que vão regularizar o funcionamento intestinal, vão regularizar a pressão sanguínea, uma série de coisas boas. Então, normalmente, o gersal é feito a partir das sementes de gergelim, tá? E sal. Só que nós vamos fazer um gersal um pouquinho mais animado, com outras sementes junto. Por isso que a gente vai aumentar esses nutrientes, potencializar esse sal, que vai ficar um sal super energético e benéfico para a saúde, utilizando também quinoa em flocos e sementes de girassol descascadas. Tudo isso está cru e agora a gente vai torrar. Então a proporção é a seguinte: a gente vai usar 2 xícaras, então eu medi antes, aqui tem 2 xícaras de sementes de gergelim. Dá para fazer com gergelim preto? Dá para fazer com gergelim preto, não fica igual, é um outro sabor, tá certo? Eu sinto o gergelim preto, ele puxa um pouco mais pro amargo do que o gergelim branco, mas gosto é gosto, tá tudo certo. O que na verdade eu acho mais interessante é o gergelim com casca, só que eu não estou encontrando gergelim com casca por aqui. Então eu vou apresentar para vocês essa possibilidade e aí se vocês encontrarem o gergelim com casca, ele vai ser bem melhor, tá certo? Então aqui estou colocando nessa frigideira inox, de novo, lembrando, né, o material, a panela que você se utiliza, ela é parte integrante da sua receita. Então, utilizar panelas de inox, panelas de vidro, ok, de ferro, tudo isso vai ser super bacana. 2 xícaras de gergelim cru, 1 xícara de quinoa em flocos. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar a quinoa para daqui a pouco. Vamos colocar o gergelim e o girassol, tá certo? Porque o tempo deles torrarem é parecido. Na verdade, a gente vai torrar. Vamos deixar um fogo médio, 1 colher de pau e a gente vai mexendo lentamente. Já aproveita e vai misturando as sementes, tá certo? Daqui a pouco a gente coloca a quinoa, porque como ela está em flocos, ela vai tostar bem mais rápido. Enquanto isso, vamos falar um pouquinho sobre as propriedades, né, dessas sementes que a gente está usando. O gergelim é uma semente muito importante, ela é utilizada no mundo inteiro, eu acredito, né? Mas ela é bastante utilizada nos países árabes, a gente vai ver muitas receitas feitas com o gergelim. Ela veio para o Brasil, também é utilizada aqui de muitas maneiras e também pode se extrair o óleo dessa semente, que é um óleo muito bacana, muito interessante, indicado para vata, ou seja, ou pessoas de natureza vata ou para desequilíbrios dessa ordem. O que isso significa? Isso significa que existe o fator seco, tá certo? Presente no organismo, muita leveza, às vezes insônia, às vezes dores articulares, a memória fraca. O gergelim vai atuar de uma forma muito interessante. A gente pode usar o óleo, por exemplo, como massagem ou mesmo no preparo de alimentos. E o gergelim feito dessa forma também é uma ótima fonte de nutrientes, de lubrificação para as nossas articulações, para a nossa pele, vai melhorar a condição da pele, dos cabelos, inclusive disse que retarda o aparecimento de fios brancos, né, ajuda nessa parte, né, de rejuvenescimento. E também ele vai ser muito interessante para todo o processo intestinal, e nisso o girassol também. Então aqui a gente está combinando uma quantidade de fibras muito interessantes para manter um bom funcionamento intestinal. E quando entrar aqui, a mesma coisa, também vai ajudar a manter um bom funcionamento intestinal. E para quem não sabe, o bom funcionamento intestinal é basicamente metade da nossa alegria diária garantida, porque se o nosso intestino está funcionando bem, isso significa que a gente não está enfesado, mas sim que a gente está deixando tudo fluir e que a gente está tendo um bom metabolismo
e que muita serotonina está sendo secretada pelo próprio intestino e promovendo esse estado de tranquilidade, de alegria, de satisfação que a gente de vez em quando experimenta e é muito bom, e a gente pode manter isso com maior frequência. Uma coisa interessante é que assim, o gersal ele é bastante indicado para pessoas que têm problemas com pressão alta e que devem diminuir a ingesta de sal. Pessoas que também podem estar retendo líquidos e que isso pode estar, sim, pode ser devido a um consumo de sal inapropriado. Por que o gergelim, o gersal vai ser interessante? Ele vai ser interessante porque a pessoa vai temperar o alimento dele já pronto com o gersal e vai colocar mais ou menos a mesma quantidade que ele colocaria de sal puro. E aí acrescentando essas riquezas que são essas sementes com todas essas propriedades, ele vai consumir menos sal e mais proteína, mais fibra, uma série de minerais importantes. O gergelim, por exemplo, tem cálcio bastante, então ele protege os nossos ossos, os nossos dentes, as nossas unhas, os nossos cabelos, enfim, são excelentes realmente para a nossa saúde, tá certo? Gostaria que você aproximasse um pouquinho para dar uma olhada aqui, ó. Eu já tenho algumas sementinhas de gergelim que eu até abaixei o fogo, ó, elas já estão bem tostadinhas, né? Então esse é um momento importante da gente ir mexendo com um pouco mais de frequência, vigor. Olha só, tem que tomar cuidado, senão torra. De vez em quando eu levanto assim, que é para diminuir um pouquinho o calor. Vou até sair aqui do fogo para não queimar, tá certo? O girassol, ele é, na relação com o gergelim, uma semente mais leve, uma semente que é bem bacana para pessoas que têm essa digestão mais lenta, muito pesada e tal, ele vai contrabalancear. E o curioso é que tanto o girassol quanto o gergelim são indicados para pessoas que querem perder peso. É uma fórmula interessante, não só por promover um bom funcionamento intestinal e com isso a eliminação dos resíduos de gordura e excessos de água também, como também porque eles têm uma atuação na própria quebra da gordura, na molécula da gordura, e com isso faz com que a gordura seja melhor eliminada e não armazenada no nosso organismo. Por isso, essa coisa também de fazer bem para o coração, porque o coração é super sério, né? Não pode ter gordura a mais aí, entupindo os vasos, nem nada disso. Muito bem, a gente está chegando num momento aqui, ó, que já dá para colocar aqui, né? Que significa que já tem bastante sementinhas aqui tostadas. Pode aproximar um pouquinho mais para a gente ver, ó? O momento de acrescentar, tá vendo que já tá bem douradinho? Acrescentar aqui a quinoa, que ela vai dar uma leve tostadinha. E aí a gente já vai desligar e passar para a próxima etapa. Misturando bem a quinoa, que é o alimento conhecido como alimento de astronauta. A quinoa é excelente, muito consumida na região dos Andes, fonte de ômega 3, de ômega 6, de muitas proteínas. É um alimento super completo e a gente deveria dar atenção para esses superalimentos, porque a gente pode comer de forma mais inteligente esses alimentos, né, sendo trazidos aos poucos para a nossa alimentação. Né? Diferente, você pode fazer, por exemplo, um cuscuz com flocos de quinoa, vai ficar uma delícia. Mas algumas pessoas vão ter dificuldade de digerir isso, porque é bastante fibra, bastante proteína que ela fornece. Então é interessante ir acrescentando aos poucos. E esse gersal é uma forma de fazer isso com tranquilidade. Olha só, misturamos a quinoa, tá certo? Deixamos essa mistura e agora já está na hora de desligar. Um fator que vai indicar a hora certa de desligar, claro, para evitar, né, de queimar as sementes e tudo mais, é o aroma. É uma pena que não dá para vocês sentirem, mas o aroma que se desprende dessas sementes conforme elas vão sendo tostadas é realmente muito gostoso. Lembra um pouquinho pipoca, sabe quando a gente está fazendo pipoca? Então é bem parecido com isso, tá certo? Agora a gente vai fazer o seguinte, depois que essas sementes foram
tostadas e a gente desligou. Nós vamos deixar aqui só um pouquinho para dar uma esfriada. E enquanto isso, vamos preparar para a gente fazer a segunda etapa. A segunda etapa pede um liquidificador, tá certo? Pode ser também um mixer manual. E aí, se você quer que ele fique numa consistência mais cremosa, como se fosse assim quase um tahine, aí então você precisa de um processador. No caso, nós vamos querer essas sementes torradas virando um pó, tá certo? Que vai depois ser usado sobre o nosso alimento, então vai ser polvilhado. Nós vamos contar, atenção, essa é uma parte importante. Eu vou até fazer o seguinte, ó, vamos medir com a colher de sopa para ficar melhor. Esse é um momento importante porque a gente precisa saber qual foi o nosso rendimento em colheres, porque isso vai determinar a quantidade de sal. Então a gente vai fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, é chato ficar contando, né? 6, 7, 8, 9. Eu vou fazer uma receita, tá? 10, 11 e 12. Depois eu bato o resto só pra gente poder andar aqui, vocês vão ver como que vai ser. Muito bem, então nós temos para cada 12 colheres das sementes tostadas, junto com a quinoa também tostada, 1 colher de sal. Eu estou usando o sal rosa, que é um sal de rocha, que algumas pessoas chamam de sal do Himalaia. E aí não necessariamente ele é do Himalaia, mas não é que ele não é do Himalaia, é que existe rocha que produz sal rosa em vários lugares, ok? Então não é uma exclusividade dos Himalaias, isso que é importante a gente saber. O sal de rocha, todo sal de rocha, ele é um sal muito mais benéfico para o nosso organismo em vários aspectos. O sal rosa, inclusive, ele é indicado para as pessoas que sofrem de pressão alta. Então vejam que a gente está fazendo aqui uma mistura que vai ser excelente para os cardíacos, para as pessoas que têm edemas, retenção de líquido e tudo mais. 1 colher, tá, de sal é suficiente. Então a gente vai aumentar, a gente vai potencializar os nutrientes desse sal, que contém mais de 80 e poucos minerais super importantes, dentre eles uma quantidade bem interessante de magnésio, sal rosa, ok? Que é um sal que vai fortalecer muito, vai proteger a distribuição de cálcio no nosso organismo, a assimilação do cálcio pelos ossos e etc, tá certo? Então é um componente bem interessante aqui que a gente está fornecendo cálcio através do gergelim principalmente, e agora o magnésio que vai potencializar isso. A gente vai fazer um barulhinho, pode ser um pulsar, tá? Rápido. Uma coisa que a gente pode fazer é abrir um pouquinho, mexer para que as sementes que já foram batidas, né, se misturem com as que não foram, e a gente bater mais um pouquinho. De novo, vamos dar mais uma mexidinha. Olha lá, tá ficando, tá indo, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. O que acontece, ó, tá vendo? Tá virando um pozinho, cada vez mais. Eu vou pegar com a colher pra vocês verem. Algumas pessoas gostam dele nessa consistência e outras pessoas gostam que fique mais pó mesmo. Então eu vou bater só mais um pouquinho pra a gente agradar diferentes gostos. Vamos ver. Só mais um tiquinho, vai ficar legal. Muito bem, e aí eu vou colocar para vocês verem como ficou a consistência. Passar aqui para essa xícara. Ó, então ele fica bem cheiroso, torradinho, às vezes forma essas bolinhas. Isso é normal porque a gente acabou de bater sementes e as sementes contêm óleo, então ela faz um pouco essa aglutinada aqui, normal, né? Aí a gente desfaz e isso está prontinho para ser servido
né? Você coloca na mesa e serve junto com os alimentos. O gersal, que tem um cheirinho que eu realmente adoraria que vocês pudessem sentir, um sabor muito gostoso. E esse é mais um vídeo onde a gente apresenta uma receita saudável, uma receita benéfica para o nosso organismo, com as características da culinária ayurvédica e da culinária saudável, pensando no nosso bem-estar. Um grande abraço e até a próxima!